Hoje é uma terça-feira. São 19 horas mais 30 minutos. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu dirijo os destinos da minha clínica médica que se dedica aos pacientes com transtornos músculo-esqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem o nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. E tais doenças do nosso sistema músculo-esquelético têm elas dois acentos principais, também eu sempre repito, que é dor e incapacidade física. E, em geral, os pacientes com transtorno músculo-esquelético, se nada fizerem para resolver esses transtornos, eles entram numa jornada cruel de piora desse quadro clínico a cada dia, com mais dor e mais incapacidade física. Entende? E a incapacidade física é diretamente ligada ao aumento da dor, porque se eles se movimentam, dói mais. Entende? Se eles se movimentam, dói mais. Então, o primeiro aspecto do transtorno músculo-esquelético não tratado é o imobilismo e as suas consequências imediatas. Osteoporose, insuficiências musculares, vício postural, obesidade e, o pior de tudo, depressão. Porque vão se tornando dependentes de ajudas maiores a cada dia, para as mínimas tarefas necessárias à sua sobrevivência. É com isso que nós lidamos. Então, em minha clínica é muito frequente os pacientes chegarem apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, e até com cadeira de rodas. Entende? É com isso que nós lidamos. Entende? Pode-se dizer, então, que a minha clínica é uma clínica de dor, entende? Com raras exceções. Entende? Presentemente, estamos tratando de duas meninas gêmeas com escoliose, que vieram não pela dor, mas pelo desvio na coluna. Mas é uma exceção. A grande maioria que lá chega são pacientes com dor. Com dor. Entende? E vejam vocês, e onde acontecem essas dores? Em qualquer localização do seu corpo humano. Como dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, nos cotovelos, nos punhos, nas mãos. Dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para as pernas, dor nos quadris, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Olha que incrível, né? Então, eu posso dizer, sem medo de errar, que cerca de 80% de todas as dores do planeta Terra decorrem de transtornos músculo-esqueléticos. E vejam mais. Quanto maior é a expectativa de vida das populações, maior é a incidência de transtornos músculo-esqueléticos. Então, eu diria que há uns 40 anos atrás, a vida média do brasileiro era 50 anos de vida. Depois pulou para 60 anos. Depois pulou para 70 anos. E hoje está acima de 70 anos a expectativa de vida dos brasileiros. E em países outros,
A expectativa de vida da população facilmente é 90 anos, 100 anos. E parece que isso está em progressão. Ou seja, quanto maiores os recursos, né, médicos, de nutrição, de exercícios, quanto maior esses recursos, mais há uma longevidade maior, com saúde. A longevidade só faz sentido com saúde. Né? E outro aspecto super importante para se dizer agora, né? Não dê importância ao tal estigma chamado idade. E o estigma pior ainda, idade avançada. Entende? Não, nada a ver. Entende? A última coisa que eu pergunto em minha clínica para os meus doentes é: qual é a sua idade? Não importa. Se ele veio à minha clínica, ele está em busca de ajuda. Ele está em busca de alívio. Ele está em busca de qualidade de vida. Entende? Então o que me interessa é a idade dele. Entende? Ele já passou em inúmeros serviços médicos. A grande maioria deles já passou por inúmeros serviços médicos. Eles são decepcionados com ciência médica. Claro. Entende? Eles ouvem cada expressão, né? Ah, isso é da idade, é assim mesmo. Como, meus caros? Entende? Claro que na idade, quanto mais avançada, as dificuldades são um pouco maiores de recuperação de um doente, de um paciente. Mas temos que viver com saúde. Não é? Temos que viver enquanto estamos vivos, temos que buscar a melhor qualidade de vida com muita saúde. Entende? Entende? Eu ontem mesmo fiz uma palestra numa igreja, né, com uma plateia de pessoas de idade avançada. Entende? E falei sobre tudo isso que eu estou falando com vocês. Entende? E uma das perguntas lá foi sobre qual a sua posição, doutor, sobre o diagnóstico chamado Alzheimer. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Entende? Então, nós cuidamos disso. E o que nós pretendemos fazer com esses pacientes? Nós temos que tirar esses pacientes dessa cruel jornada de piora do quadro clínico e colocá-los numa jornada de melhora desse quadro clínico. Então, nós utilizamos muito, né, fisioterapia, mas fisioterapia, meus caros, muito bem feita. Porque a fisioterapia é uma terapia maravilhosa, mas muito bem feita. Entende? E na nossa clínica, cada sessão de fisioterapia é conduzida por 3 fisioterapeutas e eu estou presente. Se eu marco consulta, não marco sessão. E se eu marco sessão, não marco consulta. Porque eu tenho que estar presente. Em verdade, nós chamamos de sessão de fisioterapia. Mas não é só isso. Nós utilizamos a fisioterapia. Porque usamos uma eletroterapia, ultrassom, ondas curtas, infravermelho, entende? Ondas de choque, entende? E uma bioluminosidade, não é? Que é uma medicina vibracional para dor. Não fazemos acupuntura ainda em nossa clínica, mas a acupuntura é uma terapia também importante em termos de uma clínica de dor. Entende? Então, sempre incentivamos os nossos pacientes que estão fazendo acupuntura. Só recomendamos que essa acupuntura tem que ser feita por médico. Entende? Por médico.
que é uma verdadeira acupuntura científica, né? Ela funciona em grande parte das situações e muitas vezes são paliativas, entende? Mas podem dar algum grau de melhora na qualidade de vida dos pacientes, além do que não tem contraindicações, né? Se é feita por médico, entenderam? Então, a nossa clínica, pode-se dizer que é uma clínica ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica. Frequentemente eu recebo perguntas incríveis, né? Um ortopedista, neurologista, recebendo uma pergunta como: o que você tem a dizer sobre depressão? É que os pacientes que eu atendo nessa jornada cruel, crônica, de dores, eles entram num quadro depressivo. É inevitável, né? E a depressão, meus caros, né? A depressão é uma epidemia, entre aspas, muito maior e muito mais grave que a Covid. Entende? Ela assola o planeta todo. Entende? Ricos, pobres, miseráveis, crianças, adultos, brancos, amarelos ou negros, a depressão atinge a todos os viventes nesse planeta chamado Terra. E a depressão, meus caros, ela é uma fonte inesgotável de doenças, principalmente das ditas doenças psicossomáticas, né? Aquelas doenças criadas na mente e se manifestando no corpo físico, não é? Mas, entende, na palestra que eu fiz ontem numa igreja, alguém perguntou sobre Alzheimer, né? Alguém perguntou sobre dor no ombro, alguém perguntou sobre problemas de coluna, entende? Entende? Que é o que nós fazemos, é o nosso dia a dia, entende? Nosso dia a dia, entende? Então vou falar mais alguma. Eu já falei sobre Alzheimer aqui, entende? Mas é um diagnóstico cruel, né? Quando alguém refere a mim e diz: eu tenho um parente assim, com dor ali, mas ele também sofre de Alzheimer. Entende? Fala com muito pesar, né? Com muito pesar, referindo-se a um ente querido que está com Alzheimer, né? De fato, é um diagnóstico muito cruel, né? Ele beira ao rótulo de doença incurável, entende? Mas veja o que eu tenho a dizer. Eu recebo muitos pacientes, com problema no pescoço, que é a coluna cervical. Quem é a armadura do pescoço? É a coluna cervical, entende? Nosso pescoço, ele está armado graças à nossa coluna cervical, que é o suporte do pescoço. A coluna cervical é formada de 7 vértebras, né? De C1, que é na base do crânio, no osso occipital, até C7. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Aí começam as vértebras torácicas, T1 em diante, né? Então o pescoço abrange 7 vértebras. De cada espaço dessas vértebras saem pares de nervos, chamados raízes cervicais, né? Mas, vejam também, no crânio, nós temos 12 pares de nervos cranianos, que tem a ver com visão, tem a ver com audição, tem a ver com equilíbrio, tem a ver com zumbido no ouvido, com surdez, com glaucoma, entende? E por incrível que pareça, vejam vocês, a coluna cervical é do pescoço, ela é vítima frequente de artrose. Artrose, meus caros,
é um processo degenerativo da articulação. A articulação é um sistema incrível que tem sempre a ver com movimento, né? Por exemplo, o joelho. O joelho é uma articulação por excelência para flexo-extensão da perna. Entenderam? Então, vejo vocês, como é que acontece frequentemente essa artrose na coluna cervical e até em idades relativamente jovens? Entende? Eu atendo pacientes com artrose na coluna cervical com 35 anos, 40 anos. Claro que quanto mais o avançar da idade, aumenta essa artrose na coluna cervical. Qual é o fator principal causador de artrose da coluna cervical? Leia-se também hérnias de disco cervical. Leia-se também estenose, o estreitamento do canal da coluna cervical. Entende? Então vejam vocês. Eu já falei sobre isso, mas aqui as jornadas são conduzidas por perguntas, dúvidas, questões dos meus ouvintes, dos meus pacientes e dos seguidores das minhas jornadas. Entende? E eu, como acho isso uma coisa super importante, não é? De vez em quando eu repito porque chegam novas perguntas. Entende? Então vamos lá. A sua cabeça, o seu crânio, sua cabeça, ela deve pesar assim 1 quilo e pouco. 1 quilograma e mais 100 gramas, mais ou menos. Isso em situação normal, se você estiver numa praia, tomando uma água de coco, com seus familiares, rindo, entende? Então a tua cabeça é super leve. Ela tem o menor peso possível. Mas no seu dia a dia, de trabalho, de responsabilidades, né? Muitas vezes até financeiras, entende? Ou por doença de um ente querido, por um desamor, por um desconforto, por uma perda, tua cabeça fica muito pesada, entende? Ela pesa muito, sabe, afundando, entende? Encurtando o pescoço, apertando todos aqueles espaços de discos cervicais, entende? E o que acontece? A coluna cervical, de C2 até C7, existem uns buraquinhos, uns orifícios lateralizados nas vértebras cervicais, onde passam 2 importantíssimas artérias, chamadas artérias vertebrais. Quando encurta o pescoço, essas artérias elas são retificadas. Entende? Elas têm um pouco de uma curvatura que é a lordose normal da coluna cervical. A lordose é uma curvatura de convexidade anterior e concavidade posterior. Então, quando esse pescoço começa a encurtar, que a cabeça está afundando por peso das nossas más emoções, nós somos seres emocionais. A todo momento estamos nos emocionando. Tem emoções muito boas de gratificação, né? E tem emoções de desgraça. Essas emoções de desgraça, meus caros, são terríveis para o nosso pescoço. Porque é quando a cabeça pesa 10 quilos, 15 quilos. Eu atendi ontem uma paciente que disse, sem eu falar nada, ela começou a dizer, doutor, eu tenho dor no pescoço e eu sinto minha cabeça cada dia mais pesada. Aí quando ela me disse isso, eu disse assim, em uma nota de 1 a 5, sendo 1 muito pouco e 5 muito, qual nota que você dá para o seu estresse? Ela falou, dou 8. Eu sou muito estressada. Isso é terrível. Entende? Então o que acontece? A cabeça começa a afundar, o pescoço começa a encurtar, o paciente perde a altura, entende? E as artérias vertebrais,
que eram retificadas, começam a ficar sinuosas, com zonas de estreitamento, entende? Isso a longo prazo, né, causa uma perda da oxigenação cerebral. A célula nervosa, meus caros, não pode ficar 3, 4 minutos sem oxigênio e sem glicose. Entende? Que elas sofrem, os neurônios sofrem. Entende? Então vejam só o que eu tenho que dizer a vocês. Tá? Na coluna cervical você pode ter, por conta desses problemas, né, problema por lado da visão, perda do foco, cansaço visual. Você pode ter zumbidos no ouvido, você pode ter perda de audição, perda da acuidade auditiva, unilateral ou bilateral, entende? Toda vez que você tem um sintoma craniano unilateral, a coluna é suspeita de ser culpada. Entende? Principalmente unilateral. Você tem uma cefaleia unilateral, uma hemicrânia, tipo enxaqueca, a coluna cervical tem culpa nisso. Entende? Tem culpa nisso. Labirintite, tonturas, vertigens, perda de equilíbrio, a coluna cervical tem a ver com isso. É claro que, vejam vocês, o paciente não vai lá na minha clínica ortopédica, neurológica, para falar, eu estou com zumbido no ouvido. Não, isso é competência do médico otorrinolaringologista. Eu tenho um glaucoma. Isso é competência do oftalmologista. Eu tenho umas pontadas no peito. Precisa passar com o cardiologista. Entendeu? Eu tenho uma dormência na mão direita, um formigamento, perda de força. O neurologista tem que estar presente. Entenderam? Se faz um exame chamado eletroneuromiografia para testar raízes nervosas dos braços ou das pernas, por exemplo. Entendeu? Então tem que passar por esses especialistas. Mas se esses especialistas descartam problemas da visão, problema da audição, que não é do sistema, enfim, e da competência da especialidade deles, é bem provável que o tratador de coluna vertebral possa resolver tais problemas. Entende? E eu recebo muitos pacientes com dor no pescoço. E eu faço um tratamento na minha clínica de fisioterapia, alongamento, colágeno, entende? Viscosuplementação, que é uma medicação dada diretamente na articulação, entende? Eu uso até uma agulha de dentista, uma agulha super fina, sem dor nenhuma, entende? E com grande resultado, entende? Então, assim, olha o que eu notei tratando pacientes meus com dor no pescoço e dor de cabeça. Eu notei o seguinte, que fazendo um tratamento desses problemas de dor no pescoço, os pacientes relatam incríveis resultados de melhora da memória e de melhora do raciocínio. Entende? Então, eu acho que, por alongamento do pescoço, né, há uma irrigação muito melhor cerebral. Entende? O cérebro se reaviva. Entende? Então, não é nenhuma surpresa para mim quando na minha clínica alguém diz: minha memória melhorou muito, está muito melhor. Entende? Então, eu respondo assim, que vamos dizer que o Alzheimer tem outros componentes, né? Mas seguramente a coluna cervical é um fator muito importante para acontecer um Alzheimer. Entenderam? Posso dizer, sem medo de errar, que problemas de coluna cervical, como artrose, como hérnias de disco, como estenose ou estreitamento do canal, entende? Eu posso dizer que são fatores importantes para acontecer o tal do Alzheimer e a perda de memória. Ok? Mas eu estou vendo aqui que meu tempo está terminando. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico de transtornos musculoesqueléticos,
doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões, articulações. Eu tenho 2 clínicas em São Paulo. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, 1470. E outra clínica minha eu tenho na Avenida Pacaembu, no bairro do Pacaembu, número 1024. Os telefones da minha clínica é um número só. É o 11 3661 4243. 11, São Paulo. 3661 4243. O telefone para mensagem, perguntas, questões, dúvidas, né? É o 119 7082 8015. Eu tenho uma clínica de dor, já falei. Quem tem dor, tem pressa. Então, na minha agenda, tem espaços para emergências, né? O telefone para emergência é o 119 3014 8888. Telefone das emergências em minha clínica. 11 9 3014 8888. Espero que tenham aproveitado a jornada de hoje. Convido-os para a próxima, toda terça-feira, aqui na Vibe Mundial, às 19h30. Sejam todos muito felizes. Mas para isto, meus caros, é preciso ter muita saúde. Obrigado.